Bom dia, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Aberta Cast, o podcast da Aberta Saúde que transforma informação em cuidado e conversa em conexão. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema super especial, que é a alimentação, algo que está presente aí na rotina de todo mundo, mas sempre como é o foco do nosso videocast aqui, a gente traz isso de uma forma mais leve, mais realista, né? Conectado com a rotina de cada um, com a realidade que cada um tem. Não falando muito em dietas muito restritivas, regras do que comer ou o que não comer, mas sim trazer dicas aí mais práticas de substituições, de ideias que a gente pode ter para fazer escolhas mais sábias no nosso dia a dia e ter uma relação mais saudável com a nossa alimentação. Então, para quem não sabe, a gente também está ao vivo no nosso Instagram, então pode compartilhar e pode chamar os colegas que estão do lado para assistir, pode chamar a família, os amigos. Lá no @Aberta Saúde vai estar a live, então todo mundo pode vir assistir, que com certeza vai agregar para todo mundo. Então, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Brenda Salles, eu sou da equipe de marketing aqui da Aberta Saúde. E para quem está me escutando e não está me vendo, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo preto, com vários fios brancos, estatura média, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma blusa verde e estou grávida de 7 meses. E eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, muito especiais. Primeiro, a gente tem a Ana Paula Pinto. Ela é nutricionista e também é gerente de área e de operações em saúde da Aberta Saúde. Vou pedir para ela se apresentar e fazer a autodescrição. Bom dia, gente. Então, eu sou nutricionista, né? Eu sou uma apaixonada aí pela alimentação. Foi algo que sempre brilhou no meu coração, né? Hoje, só para fazer minha autodescrição, a gente vai falar um pouquinho aqui da alimentação, mas vamos fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, cabelos morenos, um pouco longo e sou mãe do Miguel. Muito bom. Então, a gente tem aqui também a doutora Vanessa Kelly Costa, que é endocrinologista aqui no CPS de Belo Horizonte. Vou pedir para ela também contar um pouquinho sobre ela e fazer a autodescrição. Bom dia, pessoal. Eu sou médica, né, endocrinologista, como já foi apresentado. A minha paixão, assim, pela endócrino começou já há muito tempo, quando eu fiz técnico em nutrição, e aí eu descobri que eu gostava, assim, mais da parte mesmo metabólica, assim, no sentido clínica, né, dessa especialidade tão linda. E aí eu segui nessa carreira que realmente eu me encanto e gosto de atender, gosto de aprender e principalmente acompanhar os nossos pacientes aí, dando dicas, né? Porque a nutrição com certeza nos auxilia muito e a gente é só um suporte aí para poder coordenar o cuidado. A minha autodescrição, para quem não está me enxergando, está me ouvindo, eu sou uma mulher de estatura média, cabelos pretos, olhos castanhos, me visto com uma blusa social branca. É isso. Muito bom. Então, vocês vão ver, pessoal, que as duas aqui vão trazer um olhar bem assim de quem já tem bastante formação, já tem bastante experiência no assunto, né? E o mais importante de tudo, nossa convidada mais especial que eu considero é a Débora Rodrigues, porque a gente fala que aqui a gente sempre tenta trazer um convidado que vai trazer a vida real mesmo, a experiência de uma pessoa como vocês, o que que funcionou para ela, dicas também que ela foi aprendendo ao longo da sua trajetória. E ela é analista de transformação na ArcelorMittal. Então, pode se apresentar, Débora. Obrigada, você me deu muita responsabilidade agora, né, Brenda? Pessoal, bom dia para todos aí, para quem está me escutando e não está me vendo, né? Sou uma mulher branca, alta, de cabelo loiro e curto, né? Estou vestida aí com uma blusa amarela. Como Brenda trouxe, né? Sou analista de transformação, mas antes disso sou mãe da Yasmin do Heitor, né? Então, hoje eu atuo como analista de transformação na diretoria de metálicos e bioflorestas. Sou uma intolerante à inércia, adoro o movimento. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Uma honra muito grande ter sido convidada e ser, né? E titulada nessa convidada de honra aqui do podcast de hoje. Muito bom, obrigada, viu, meninos? Obrigada pela presença, é um prazer ter vocês aqui. Então, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouco primeiro das nossas especialistas aqui, né? O que que vocês percebem, assim, vocês já têm bastante tempo aí de consultório, né? Já devem ter ouvido muitas experiências diferentes, muitas histórias, muitas rotinas, né? Muitas pessoas trazendo dificuldades diferentes. Então, nessa experiência de vocês de consultório, quais são algumas das principais dificuldades que chegam aí para vocês quando o quesito é se alimentar bem? O que que o pessoal mais se queixa? E se tem algum conselho que vocês dariam assim, para a pessoa levar para a vida, o que funciona assim na maioria desses casos. Então acho que a Ana Paula pode começar e a gente segue.
Então, vamos lá. Para mim, gente, assim, desde sempre, né, eu tenho alguns anos de formada, e o principal ponto é a comunicação, né? Querendo ou não, a gente hoje tem acesso a muitas formas, todo mundo tem um pouquinho de nutricionista. Onde você vai, alguém fala, não, não pode comer isso, pode comer aquilo. Então, quando a criança nasce, aí a avó vai falar uma coisa, a mãe vai falar uma coisa, você vai ler, aí hoje a gente lê na internet, a gente compra um livro. Então, a gente tem vasta comunicação e vastas pessoas falando de como se alimentar. E aí a gente começa a colocar escravos na nossa mente, que se eu alimentar bem, eu tenho que fazer isso, né? Então, principal é a gente tentar ter equilíbrio, né? O que que é bom para mim, o que que eu vou conseguir fazer, né? E buscar um profissional para te fazer um direcionamento, né? Porque às vezes com tanta informação eu vou precisar confiar em alguém. Em quem que eu vou confiar? Então, vou confiar nessa pessoa, ela vai fazer esse direcionamento e eu vou fazer os combinados do que vai ser bom para mim. Né? Então, para mim, Brenda, um principal fator crítico é hoje esse excesso de informação que a gente tem, né? Que às vezes a gente acaba achando que é bom para o outro, não é bom para mim. Então, eu tenho que ter esse filtro aí. Muito bom. E eu acho que assim, o que eu consigo visualizar mais na prática, assim, no dia a dia, é principalmente, eu acho que a manutenção do início, né? Os pacientes, eles chegam, a gente, né, a maioria chega muito afoito, e às vezes querendo resolver aquilo que já vem em um processo de ano, de uma educação em meses. E a principal dificuldade, o principal desafio que eu vejo mesmo é manter. Então, eu não sou, né, a favor nunca, eu sempre falo nada de 880, nada restritivo demais, nada que. Eu sempre falo, você vai conseguir manter isso daqui a 3 meses? É sustentável, né, para É você? sustentável? Porque se for, ok, Uhum. tá tudo bem, porque isso é individual e é adaptável. Agora, a partir do momento que aquilo não consegue ser mantido, não tem porquê. Eu falo, tem que ser ajustável à sua rotina. Tem que ser E lógico, tem coisas que a gente tem que também se propor a fazer algumas coisas, né? Fazer um esforço. Sim. Mas a maioria tem que ser adaptável. Eu acho que essa a grande questão que eu vejo é querer um resultado muito rápido, uma mudança muito drástica, sem conseguir progredir, né? Sem conseguir manter. E assim, eu sempre falo que é uma dica que eu dou para o paciente, principal, que eu acho que já entra, como você disse, Ana Paula, é a adaptação em relação à organização. Eu acho que a gente, como um todo, não é só o paciente, a gente tem que ter uma organização para se alimentar. Então, quando você fala assim, quando você já consegue planejar pelo menos um pouquinho o seu dia seguinte ou sua semana, não precisa ser muita coisa. Vamos já organizar, às vezes, uma marmita ou alguma coisa, um lanchinho, que aquele lanchinho que você come fora do horário, que dá aquela fome, pega uma coxinha ali, vamos conseguir organizar aquilo. Eu acho que isso a gente consegue, pelo menos, evitar os desvios. Então, Esses excessos, né, que a gente cai. Então, para mim, uma dica que eu sempre dou para o paciente, vamos começar a organizar a casa. Eu falo desse jeito, vamos organizar a casa. Vamos começar pelo quarto, depois a gente vai indo. Porque eu também acho que quando a gente coloca metas muito drásticas de uma vez, a gente não consegue fazer nada e dá uma sensação de frustração. Então, você não consegue realmente. E aí você já larga de vez, né? Que eu tenho esse Você perde problema. o Assim, eu vou tiro. na nutricionista, pego, aí eu vai um dia, o outro mais ou menos, outro não deu, eu já falo, isso não é pra mim, acabou, e aí eu nunca mais volto. Não é sustentável, né? Exatamente. Que na verdade são hábitos, né, gente? Então, quando você nasce, você é ensinado de uma forma. Aí você vai para a escola, aí você tem outros estímulos. Aí da escola, aí a gente brinca assim, casei, a minha alimentação muda completamente. Pode ser para o lado positivo ou pode ser para o lado negativo, né? Então, ou seja, a gente vai ao longo da nossa vida, vai inserindo formas de alimentar que a gente sempre tem que ter um olhar para a gente, falar, não, mas tá, isso tá bom para mim? Né? Tá condizente para eu ter uma saúde legal, para eu ter uma disposição legal, eu tenho que fazer esse planejamento. Eu me casei, eu tenho que ter um planejamento diferente. Tem que ter um planejamento diferente. Eu quero comer saudável, mas eu não quero sair para comprar nada. Tá, mas como que eu então como saudável e consigo aí não sair para comprar nada? Então tem que saber me planejar mesmo. Planejamento, assim, concordo demais. Muito bom. Sim, precisa se planejar. E aí, Débora, você ouvindo tudo isso, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é essa sua relação com a alimentação e como que você construiu essa relação, como você chegou no ponto que você está hoje. Tá bom.
50 minutos, né? Mas vamos lá, é um processo, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? E há um ano eu faço um acompanhamento como nutricionista, né? Eu falo que hoje ela não é uma dieta, é um cardápio, porque aquilo já está dentro da minha rotina, né? Eu não acerto todos os dias, eu não acerto em todas as refeições, isso é óbvio, né? Assim, mantenho uma rotina de viagens, e isso não vou dizer que atrapalha, mas dificulta um pouco manter uma rotina saudável, né? Mas em dias, via de regra, né? Em momentos que estou em casa, é uma organização mesmo, né? Vou ao supermercado, eu vou comprar, né, os alimentos, e aí uma coisa muito importante que eu falo muito com a minha filha é o seguinte: chegamos no supermercado, cara, vamos higienizar, vamos picar e vamos guardar. Porque se a gente não faz isso, se colocou as frutas lá na geladeira, Lá ela vai ficar. Lá ela vai ficar ad eterno, né? Então, assim, isso é uma coisa que ajudou muito a minha rotina e a rotina de alimentação na minha casa, né? Então, assim, é chegar e já não colocar a fruta inteira, né? Aquelas frutas que a gente tem condições de picar. Porque senão ela vai ficando ali e aí eu vou tá na hora da minha alimentação, né? Tá na hora da Na hora já dá fome, Tá né? na hora da fome. Nossa, eu ainda vou ter que higienizar, eu vou ter que descascar, eu vou ter que picar. Não, tem alguma coisa mais fácil? Tem um biscoito que tá ali, né? Vai ser ele. Vai ser, tem um pacote, exatamente. Então, assim, essa organização, né? Ela faz total sentido e eu vejo que é algo que para mim funciona. Sempre foi assim? Não, gente, não foi, né? Assim, eu já havia feito outros acompanhamentos, né? Alguns com sucesso, outros com nem tanto, mas eu costumo falar que não é pelo profissional, né? O meu, a minha relação, né, com aquele momento, e até a minha relação com a pessoa mesmo, porque às vezes você já vai para o nutricionista pensando que vai ser algo restritivo, nossa, eu vou ter que mudar tudo. Já vai resistente, Já né? vai resistente, né? Então, assim, eu costumo falar que a gente precisa dar uma chance para essa relação, né? A gente dá chance para tantas relações, então por que não dá para essa que faz tão bem para a gente, né? Então, assim, no último ano a gente vem construindo isso e foi um processo de autoconhecimento para mim, né? Hoje eu consigo entender quais alimentos eles me fazem bem, quais não me fazem bem, e aí eu já tomo consciência que se eu vou comer aquilo que não me faz bem, vão ter consequências, né? Como eu disse, eu não vou acertar sempre, eu não acerto sempre, na verdade eu erro pra caramba, né? Mas uma coisa que funciona comigo é o seguinte, se eu já me alimentei, né, do alimento errado naquele momento, não vou me alimentar também da culpa de ter, né, ingerido aquele alimento errado. Porque é muita coisa para a gente ingerir e digerir, né? Então, eu acho que, errou, beleza, na próxima vez, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar? Então, assim, numa rotina de viagem, o que eu consigo levar dentro da minha mochila, né? Eu vou para o escritório hoje. O que eu consigo levar dentro da minha mochila? Será que eu consigo levar frutas picadas? Não consigo. Será que no hotel eu consigo pegar uma fruta aqui para eu levar? Ou um leite proteico? Ou algo que seja menos agressivo, né? Então, acho que essas escolhas, elas são um processo, né? Mas é o que faz a gente caminhar bem e chegar no resultado que a gente espera, né? Não acho que que cheguei, né, no ponto certo. Eu acho que há marcos onde eu consigo entender o meu metabolismo, né, a minha predisposição para alguns alimentos, e a gente vai equilibrando isso aí, construindo o dia a dia, porque é um dia de cada vez, né? Isso. E muito legal isso que vocês trazem, muito de ser um processo, eu acho que é um processo até de autoconhecimento, né? Você fala agora. Porque eu acho que é difícil a gente colocar o que vai funcionar para todo mundo. Até porque o que ela falou de predisposição, tem gente que é louco por doce, tem gente que já não tem problema de ficar sem. Então, assim, e eu acho que é até momentos da vida. Eu falo por experiência própria que eu tô gestante, eu tenho um filho de 3 anos. Então, assim, a gravidez, o meu apetite, a minha alimentação, ela é diferente do momento que eu tô amamentando, que é diferente do momento que eu não tô fazendo nenhum dos dois. Então, assim, como que eu vou me adaptando? E como que, diante dessas estratégias que esses profissionais me passam e que eu vou entendendo, eu consigo fazer escolhas melhores porque eu sei que funciona para mim. Eu sei que eu consigo substituir o alimento X pelo Y e para mim fica ok. Às vezes, se eu falar isso para uma outra pessoa, não vai funcionar, Sim, né? vai fazer sentido, né? E eu acho que é o que é bacana, né, gente? Quando a Débora trouxe muito bem, você tem que querer fazer essa mudança. Você tem que entender que isso é algo que vale a pena, né? Não, peraí, eu entendo que se eu fizer essa mudança, vai melhorar, eu ainda brinco, vai melhorar meu intestino, vai melhorar o meu humor, vai melhorar o meu sono, né? Então, o alimento, ele tem esse poder, né? Às vezes a gente fica muito preocupada com o externo, aí eu brinco assim, gente,
é de dentro para fora. Nutriente, ele está dentro do seu corpo. E para ele conseguir ser absorvido, seu intestino tem que estar legal. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, eu vou ao banheiro 2 vezes a semana. Aí você fala, uai, mas aí então seu intestino não está legal, né? Você não está absorvendo. E já normalizou aquilo ali também, né? E normalizou, e não percebe que isso incomoda. Então, ou seja, quanto que eu vou ter sentindo, ah, peraí, eu não devo estar absorvendo as coisas direito, né? Aí vou lá, fico muito preocupada com a suplementação e esqueço da coisa básica, né, gente? Porque eu acho que é isso que o básico hoje da alimentação, a gente ficou muito distante do simples e quis colocar o complexo, enquanto você pensar assim, para que eu vou comprar a barrinha de proteína super chique? Gente, beleza, vamos... E a banana, né? E as frutas que são algo tão fáceis de ter ali no dia a dia, né? O que eu posso incluir que é mais simples e que não seja caro e ultraprocessado, que vai trazer para o meu corpo vários malefícios que eu não estou percebendo porque eu estou indo sempre no mais prático. Né? Isso é importante, porque às vezes também a gente acha que é algo muito mirabolante, né? Ah, tem que comer uma coisa X, Y, muito distante da minha realidade, seja financeiramente, seja de rotina. E isso que você falou é importante, porque a nossa conversa aqui é sobre alimentação mais do que caloria, emagrecimento, é sobre saúde, né? Sobre várias áreas da nossa vida que são afetadas, né? Então eu queria até saber de você, Vanessa, quais são os malefícios, né, os impactos que uma má alimentação pode ter na nossa vida, na nossa saúde, no nosso dia a dia. Tudo, né? Na verdade, o que acontece? Assim, o metabolismo, ele é um processo mesmo, né, que o organismo, ele tem tanto para poder ter energia, né, processar a energia, né, tanto para a gente armazenar, quanto para a gente utilizar, quanto para a gente adquirir. E a alimentação, ela é a nossa fonte de energia, né? Então, assim, o que a alimentação impacta? Tudo, no nosso metabolismo inteiro. Então, é no nosso sono, é no nosso hábito intestinal, é na nossa, realmente, musculatura, no nosso osso, né? Então, eu falo que, querendo ou não, o endocrinologista, ele realmente, por isso que me brilha tanto os olhos a endócrino, porque ela é tudo, né? Ela é um sistema. E voltando, assim, principalmente num ponto que eu achei interessante, a Ana falando, é o básico bem feito, né? Hoje, a gente não, hoje, a maioria das pessoas, a gente tem um certo grau de informação, assim. Eu falo que agora são detalhes, porque com tanta informação no mundo, agora a gente tem que processar aquelas que realmente são verdadeiras. Então, acho que o profissional, ele está aqui também principalmente para auxiliar isso. Qual que é o caminho correto que eu devo seguir? E uma coisa que eu vejo muito, né, e pegando essa ponte, é chegando com muitos medicamentos, muitos suplementos orais. Aí eu tô tomando ômega, eu tô tomando coenzima Q10, eu tô tomando não sei o quê. Aí quando você vai ver a alimentação da pessoa, infelizmente, a alimentação é uma alimentação pobre. É igual quando eu falo, principalmente nos pacientes com osteoporose ou criança, cálcio, por exemplo. Muito melhor você ingerir leite e derivados em questão de absorção mesmo do que um comprimido de cálcio. Um comprimido de cálcio você absorve 40% do comprimido. Então, a alimentação, realmente, ela é fundamental. Ela não substitui, né? O nome já diz, suplemento. É quando a gente não está conseguindo alcançar por meio da alimentação, mas a gente está invertendo um pouco esses papéis, então por isso que eu acho que esse tema é tão importante para a gente entender que uma alimentação básica, bem feita, não precisa ser igual você mesmo falou, Breno, não precisa ser com um alimento mais chique, mas não, é o feijão com arroz, né? É a fruta, é a verdura, o legume. Eu acho que realmente traz muito mais benefício do que qualquer outro suplemento. Legal. E você, Débora, para você sempre esse básico bem feito, isso sempre foi fato assim para você ou tinha alguma coisa que você tinha mais dificuldade de alimentar e aí você foi adaptando aos poucos, assim? Porque eu vejo que também as pessoas às vezes têm uma resistência assim, eu não gosto de fruta, eu não gosto de tal coisa, então para mim isso é absoluto, isso não vai estar na minha rotina. E eu vejo que tem momentos que eu consigo ir mudando isso aos poucos. Às vezes eu vou comendo ali porque eu preciso, principalmente na gestação, eu faço isso, e de repente eu gostei, eu gosto do alimento e ele já virou parte da minha rotina. Ou então também existem tantas formas de preparo de um determinado alimento que é tão difícil a gente falar assim, não gosto absoluto, mas você já tentou, assim, realmente de tudo e várias vezes? Então, como foi isso pra você? Então, assim, eu sempre fui uma doceira, né? E na verdade, não eram alimentos que eu não tinha, mas era algumas coisas, tirar alguns excessos, né? Então, assim, para mim sempre foi, na primeira consulta, sempre assim, ó, olha,
tem um problema, porque eu adoro doce. E assim, é muito, né? Depois do almoço, aquela vontade de doce. E nós, mulheres, temos um período, né? Que essa vontade, ela aumenta muito mais, né? Então, enfim, tinha muito essa questão do doce, né? E assim, nas primeiras consultas, né? A gente não via um resultado na balança, etc tal, porque também não estava seguindo, né? As orientações que estavam prescritas lá. E teve um momento que ela falou assim, beleza, né? Você não está abrindo mão do seu doce. Então, a gente pode colocar todos os dias depois do almoço uma paçoquinha? Zero. Beleza, podemos colocar. E assim, gente, hoje para mim é super natural depois do almoço comer uma paçoquinha zero. Ah, tem dias que eu vou comer uma fatia de bolo, tem dias que eu vou comer um bombom, chocolate, sim. Mas para mim já não é mais como era, entende? Então, assim, um outro ponto que eu vejo, às vezes a gente pega uma dieta, uma prescrição da nutricionista e fala assim, X gramas de tal alimento. E você fala assim, nossa, só isso. Mas você nunca pegou e pesou o arroz, né? Aquele feijão, aquela verdura. Quando a gente pesa, a gente fala assim, cara, faz sentido, né? Às vezes a gente nem Às vezes o que você estava fazendo era muito distante daquilo, né? Exatamente, às vezes, sabe? Então, assim, dar essa chance mesmo pro novo, para quem entende, né? Porque eu falo muito isso com a minha filha, ela deve estar me ouvindo e eu falo muito com ela. Falei, Yasmin, as pessoas estudam, elas se qualificam e quando elas falam, é porque né? Então, se a nutricionista, se a endócrino tá falando pra gente para fazer assim, cara, tem sentido, né? Tem um porquê, tem uma razão. Então, eu acho que é muito isso, né? Eu tinha muito isso do doce, continuo muito doceira, mas eu não preciso mais comer uma caixa de bombom, né? Talvez 2, 3 bombons ali vão fazer minha vontade, ou às vezes até dependendo do dia. Mas são essas escolhas, né? Uhum. Eu acho que é maturidade, né? Um processo de maturidade, um processo de autoconhecimento também. Né, entender se eu preciso mesmo daquilo, tudo, né? Será que a minha vontade é de uma caixa? Ela não é de um bombom, é de um bolo inteiro, não é de uma fatia? Então é muito isso, sabe? Mas, de novo, né? É um processo de amadurecimento. E a gente precisa tentar para descobrir se vai funcionar, se não vai funcionar. Porque se eu já chego falando que não adianta. Uma prescrição, né? Uma dieta, falo isso com a minha filha também, ela não faz a gente emagrecer, ela não faz a gente ter melhores resultados em exames, né? O papel ali ele não faz, né? Precisa de uma ação, Sim. precisa de algo que venha de mim também. E um processo mesmo, igual você falou, às vezes não vai ser direto que eu vou de um bolo inteiro para uma fatia, mas eu vou de um bolo inteiro para um meio bolo, e vou fazer essa adaptação até para o meu corpo entender isso, né? Pequenas metas, exatamente. E a gente já está com várias perguntas aqui no chat, inclusive, pessoal, tem a partezinha de perguntas aí aberta, então quem quiser pode mandar, que a gente vai tentando ao máximo trazer aqui, no Instagram também podem mandar. E aí, aproveitando algumas dúvidas que a gente já recebeu, queria trazer para uma parte mais prática mesmo ali, do dicas em determinados contextos, né? Que a gente sabe que a rotina de todo mundo é uma loucura, e que é isso, a alimentação às vezes ela vai influenciar no meu sono, na minha disposição, então, dependendo do momento que eu tô, eu posso usar ela a meu favor, né? Então, a primeira situação que estava mapeada aqui era justamente essa do doce, que eu trouxe pessoalmente, porque eu sou a pessoa que tem a vontade, principalmente na gravidez, todo dia depois do almoço me dá vontade de comer um docinho. Então, meninas, o que vocês podem trazer aí de dicas para, né, assim, eu preciso cortar 100%? Ou o que eu posso fazer para melhorar isso e conseguir lidar melhor? Para mim, assim, tudo bem, gente, a gente ter essa vontade de comer doce, né? E aí a gente pode ter opções. Então, tem bananinha sem açúcar, tem goiabinha sem açúcar, tem o próprio chocolate 70, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas chocolate 70 é muito ruim. Eu falei, lógico que ele é ruim, porque você a vida inteira comeu ao leite. Então, você tem que fazer as pazes com ele. Você não vai de um dia, já amo. Não, tudo é uma adaptação. Eu brinco que a língua, as nossas papilas gustativas, se ela tá ali acostumada a comer alguns alimentos com aqueles sabores, quando chega um alimento que às vezes é um pouco mais forte, né, ou que instiga outra parte ali da sua língua, a primeira sensação que a gente tem é repudiar. Não gostei, não gostei. Aí, como que eu fazer com criança, gente? É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a gente quando o alimento é novo. Experimenta 3, 4 vezes depois para você falar comigo que você não gostou. Por quê? Inserir coisas diferentes. Você pegar um abacaxi, né? Você pegar uma fruta depois da refeição. E tem frutas que são mais doces, né? E realmente que você realmente tem ela ali à disposição. sacia, gente. Você conseguir chupar uma laranja, que aí você já chupa a laranja com bagaço que já ajuda no seu intestino. Então, você vai colocando ali, e aí você precisa comer todos os dias, mas pode comer a paçoquinha zero. E tem dia que eu vou querer comer um docinho. Beleza. É o dia do docinho, né? Mas eu falo, são 7 dias na semana. Eu não preciso errar 7.
né? Eu posso escolher. Eu posso fazer a escolha, olha, aquele doce que Débora adora, o bolo, Débora vai comer quando? Sábado já tem um aniversário. Então vai ser lá no aniversário que eu vou comer o bolo. Nos outros dias eu vou negociar comigo que eu vou comer a bananinha, a goiabinha, o chocolate 70, alguma fruta, né? Então é a gente ter o planejamento, que foi o que a gente falou desde o início, né? Essa da laranja é uma boa, tá? Eu coloquei essa em prática, eu não tinha esse hábito. Hoje a gente no almoço tem uma turma que a gente fala que é a turma da laranja. Já tem o que descasca pra todo mundo. E assim, Delícia. gente, ela não cancela minha vontade de um doce, mas ela às vezes pelo menos reduz. Aí Ela às vezes eu calma. consigo comer um quadradinho de chocolate, já resolveu. Ou às vezes se eu chupar laranja já também logo escovar os dentes, beber uma água, também me ajuda. E aí eu acho que, pensando um pouco nessa laranja, é para mim também, né, uma fruta cítrica após a refeição e uma paçoquinha ou a bananinha também é uma ótima opção. E, gente, em todo restaurante tem, né? A gente Todo. que almoça muito em restaurante, assim, Aquela azulzinha tá em todos tá em agora. todos, tá em todos. Vamos falar mais. E eu acho que, assim, você falando do momento da laranja, olha que legal, né? Assim, vocês têm um momento, e às vezes você vai até se esquecer daquela vontade, não é sempre, né? Mas às vezes você vai Às até vezes se esquecer acontece. daquela vontade do doce, porque você tá ali Verdade. conversando com o pessoal, tá no momento da laranja ali e tal, e vai vivendo, né? A água também eu acho que é muito importante. Eu não tinha esse hábito, né? Mas hoje, assim, eu bebo muita água ao longo do meu dia. E é uma coisa que ajuda também. Ah, putz, vai confundir a fome. Não, não é isso. O intuito não é esse, né? Porque precisamos cuidar de dentro para fora, Isso. né? Como a Ana Paula trouxe pra gente aí. Acho que essa estratégia da fruta cítrica aí, de um docinho sem açúcar depois, ajuda bastante. Ou escolher também, tem alguns doces, né? Por exemplo, algumas marcas que realmente é um doce com menor caloria. Então, você dá para fazer escolhas melhores, né? E acho que é isso, gente. Vocês falaram muito bem. E é hábito. Eu falo assim, eu sempre falo para o paciente, abre o seu coraçãozinho. Dê a chance pro hábito, entendeu? Abre o seu coraçãozinho, vamos tentar. Né? E aí, realmente, essa educação, né? Essa reeducação que a gente tem que ir tendo para transformar aquilo que às vezes no começo é um pouco mais difícil até virar um hábito mesmo. Lógico, é um processo, não é do dia para a noite, mas acontece. E outra coisa também, né? A gente já tem essas estratégias pré-definidas, porque se eu sei que eu tenho vontade de doce todos os dias depois do almoço, Se o que que eu já posso já me planejar de ter ali ao meu alcance para eu não recorrer à pior opção possível? Ou então, assim, acho que uma coisa que a Débora tinha trazido na nossa conversa é que ela foi aprendendo até a ler rótulo, a entender, com base no que a nutricionista passava, ela já sabia que entre duas opções, qual seria a menos pior ali. Então, assim, já que eu vou precisar matar essa vontade, eu vou ter que recorrer a algo ali que eu vou comprar, o que que eu posso comprar de menos pior, né? Então, acho que isso também E ajuda. às vezes isso é muito interessante, porque você já tem que, né, a organização, né, o fácil acesso aqui para você pegar, porque às vezes você se limita, aí você, não vou segurar, não. Aí chega à noite, meio que não controla, aí vai o dobro, vai o triplo. Uhum. Então, assim, a organização nesse sentido de ter, às vezes, saber a escolha que você está fazendo, estou escolhendo, tá tudo bem, eu comer aqui, tá tudo certo, para a gente não compensar isso mais tarde de uma forma, às vezes, um pouco mais exacerbada, né? Um pouco sem controle. Muito bom. E aí chegou uma dúvida aqui de uma situação, né? Se existem alimentos que ajudam a aumentar a energia e a disposição ao longo do dia. Então, às vezes a gente tem um dia assim, né? Nossa, eu sei que eu vou ter muita reunião na parte da tarde, eu preciso de um alimento que vai me ajudar, mas que ao mesmo tempo não vai me dar aquela sensação de empanturramento, nossa, eu tô pesada, tô sonolenta. Então, assim, e aí, Ana, tem algum alimento que ajuda nisso? Olha, eu gosto muito de alimentos mais leves mesmo, de fácil digestão, né? Porque às vezes você fala, eu tenho ali uma reunião, aí eu vou comer um Feijoada. pão com carne, aí você fala, gente, ó, lembra que o sangue vai estar aonde? Lá fazer a digestão. Então, eu preciso de alimentos mais leves. Ah, uma fruta com uma granola, uma castanha com uma fruta, né? Então, assim, são alimentos que vão fazer uma digestão mais fácil. Porque aí, eu posso tomar um pouquinho de chá que tem um pouquinho de cafeína, posso tomar um chá mate, posso tomar um café, porque querendo ou não dá uma disposição maior também, né, gente? Mas lembrar que alimentos mais leves, eu posso tomar um iogurte também, que é algo mais leve, pode tomar um iogurte também, né? Porque se você tomar algo com que a digestão é um pouco mais complicada, você vai desviar o seu sangue ali para a digestão, né?
Aí realmente você pode ficar um pouquinho mais lento. Muito bom. E aí, essa mesma pessoa perguntou também em relação ao sono, né? Para ter um sono melhor, tem alimentos que seriam importantes evitar ali para um insônia, ou enfim, um sono mais inquieto? Como é que é? Mesmo raciocínio. Ao contrário. Mesmo raciocínio, né? Se você comer algo pesado à noite, todo o seu sangue vai estar ali para poder fazer sua digestão. É parceira de pesadelo, né, Ana? Com certeza. Literalmente vários pesadelos. Então, às vezes, gente, assim, à noite, a gente, de manhã, é só fazer uma analogia, né? Eu acordei, é onde que você tem que ter mais disposição, o seu dia, o seu trabalho, o que que você vai fazer. Então, você precisa de mais energia. Então, ao longo do dia, os alimentos que você vai inserindo é para realmente te dar energia. Chegou no fim do dia, você está reduzindo, são alimentos mais leves e que vão te induzir o sono. Eu brinco que, assim, ó, a canela é um excelente para a gente colocar à noite na fruta, porque ela relaxa. Né? Então, assim, uma simples canelinha de uma banana com canela, uma maçã com canela, isso ajuda muito. Que aí é algo leve, que vai te relaxar e que vai te ajudar no sono. Mas não vamos lá comer uma feijoada, né, Débora? Não vamos comer um sanduíche. Chega no domingo, não. Eu acho que eu mereço um sanduíche. Aí começa o sanduíche 8h30, 9 horas da noite. Aí acorda no outro dia de ressaca, né? Mas de quê? Não é de ressaca de bebida, né? É de ressaca de peso mesmo, porque realmente foi mais difícil para o seu corpo fazer disso. E tem umas coisas que às vezes é o óbvio que precisa ser dito, né, gente? Eu lembro que teve uma época que eu e meu marido a gente cismou com tererê, com erva mate, né? Uhum. E a gente adorava tomar aquilo ali com suco de limão. E a gente tomava à noite. E aí começou os dois bonitos a ter insônia, dificuldade para dormir. Gente, mas o que que pode ser? O que que pode ser? Os dois doidos tomando chá mate à noite. Então, assim, às vezes a gente não faz essa conexão, mas, gente, a nossa alimentação é isso que a Ana falou, né? Tem alguma coisa ali que não tá funcionando? Vamos ver o que que da alimentação pode estar, às vezes, influenciando nisso, né? Então. E aí, outra pergunta aqui foi para treinos tanto como de musculação, como o treino de impacto, que são realizados pela manhã, logo após acordar. O que que é mais recomendado? Comer antes ou depois? O que que traria ali mais? Individual, né? Eu acho que Muito assim, né? individual. Muito individual, muito individual. Tem gente que consegue comer, né? Tranquilo, né, Vanessa? Come, tranquilo, vai treinar, mas a mesma analogia da digestão, gente. Se eu como alguma coisa que a digestão fica mais lenta, pode atrapalhar meu treino, dependendo da pessoa. Ou tem gente que já acorda, né, Vanessa, e vai de jejum, e aí vai de jejum, consegue malhar bem, e no retorno, isso é muito individual. Isso que é o bacana, né? Porque realmente, assim, cada indivíduo, ele tem já um hábito, né? E é lógico que esse hábito a gente pode conquistar também. Mas é exatamente esse foco, assim. A gente sabe que os alimentos realmente mais pesados, eles podem prejudicar um pouco aí no próprio treino e tudo. Só que tem pessoas que passam mal, né? Fala, tive hipoglicemia, passei mal. Então, a orientação, às vezes, realmente é fazer, né, uma alimentação mais leve, com uma concentração às vezes um pouco menor. Agora, um exemplo real, eu não consigo treinar depois de comer e treinar. Eu preciso treinar em jejum. Eu sinto que eu tenho eu fico nauseada quando eu como e treino. Então, é importante, assim, na alimentação, não existe certo e errado em tudo. Absoluto, Um né? absoluto, uma certeza absoluta. É muito individualizado. Tem gente que vai se desenvolver super bem de uma forma e tem gente que vai desenvolver. Igual o jejum intermitente, né? Tem gente que. Isso. Gente, isso aqui tá uma pergunta recorde que tá todo mundo querendo saber. Já vou aproveitar e perguntar. Eu vou O jejum intermitente estão perguntando se ele realmente traz benefícios para a saúde, se tem risco e se tem um protocolo que é considerado mais adequado para a maioria das pessoas para obter resultados, sem acabar compensando demais depois. O que vocês dizem sobre o jejum intermitente, pessoal? Olha, como você disse no início, que a gente ia evitar modismos, evitar as coisas rígidas, eu acho que assim, é individual. Né? Se a gente chega aqui e fala, o jejum é bom, o jejum é isso, aí todo mundo vai sair daqui achando, não, vou já começar, vou amanhã já vou fazer. É isso que vai resolver os nossos problemas. Né? Jejum de 12, jejum de 16, jejum de 20, né? Eu fico com muito medo, tá, gente? Do fundo do coração. Eu sou bem conservadora, porque às vezes você quer fazer um jejum, mas você tem uma alimentação péssima, você está colocando poucos nutrientes no seu corpo. Aí você fala, não, vou fazer jejum todos os dias. Ótimo, você emagreceu, mas aí o que você tá? Você tá ficando podre por dentro. Desnutrido. Né? Você não tem nada. Você olha para a pessoa tá
ali, ó, cheio de pelinha, toda com a cor diferente, porque você não está colocando nutriente no seu corpo. Então, não vou falar o que que é melhor, se é de 12, se é 18, se é de 20, né? Porque é individual e tem que ser feito, gente, com uma alimentação equilibrada. Jejum sem organizar a alimentação. Ele não vai ser o rola. mais importante, né? O jejum, Não rola. assim, a estratégia do jejum, ele tem que ter uma disciplina, às vezes até maior, assim, nesse sentido, né? Porque Com você tem certeza. que compensar no horário que você vai se alimentar uma refeição muito bem equilibrada. E tem gente que consegue isso naquele horário, só que tem gente que não. Então, realmente, é individual. Muitos pacientes perguntam, porque eu queria fazer jejum, mas você olha e fala assim, realmente, às vezes o comportamento ele não é a melhor estratégia. Eu falo, são estratégias diferentes. E faz jejum, né? E fala assim, não, eu vou fazer jejum, eu vou chegar e vou detonar na festa. Gente, lembra que seu Você corpo, ele não é tá ali, ó, doce. ávido por alguma coisa. Aí você acabou de comer um doce, que uma bebida, um negócio. Você passa até mal, né? Você faz até, É. a gente tem uns efeitos dumps, né? Que realmente a gente eleva o nível de glicose e depois dá uma sensação de mal-estar. Então, realmente não é para qualquer um. Então, é estratégia mesmo individualizada. Eu Legal. posso fazer uma pergunta, então? Pode, Então, com certeza. eu, na máxima, né, do meu jeito de fazer tudo, né? Então, concluindo, né? Seria uma estratégia que para a gente, uma estratégia mais avançada, então, que eu precisaria me conhecer e conhecer o comportamento do meu corpo quando ele é exposto a algum tipo de alimento. Então, assim, talvez eu não iniciar isso com um jejum intermitente, mas eu passar por outros processos antes, né? Outros tipos de dieta, para depois eu chegar no Até jejum de intermitente. melhorar a alimentação primeiro, né? Exatamente. Então, poderia ser mais ou menos assim, ou a gente tem a possibilidade de uma prescrição já de início, né, como uma primeira dieta de um jejum intermitente. E depende do objetivo da pessoa também, Ok. né? Tudo vai depender de qual que é a sua meta. A gente, às vezes, né, a pessoa chega no consultório, porque a gente tem, olha e fala, não, todo mundo quer uma alimentação saudável. Gente, não é todo mundo que quer uma alimentação saudável. E às vezes a pessoa chega e ela vai falar, olha, eu gostaria de comer melhor, mas eu tenho essas e essas restrições. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que entrar justamente no ponto que ela quer mudar. Né? Então, o jejum para aquela pessoa ali vai fazer diferença, porque é uma mulher mais madura, né? Que está precisando ali dar uma acelerada no seu metabolismo. Para aquela pessoa ali vai fazer sentido? Vai, mas ela é extremamente equilibrada em outros pontos. Então, para a gente prescrever qualquer coisa, a gente tem que ter uma noção do todo. Eu falo que a anamnese, que às vezes quando a gente procura uma ajuda, fala com a pessoa tudo de errado que você faz. Não chega falando certo. Porque às vezes as pessoas chegam, aí elas Quer falavam mostrar que comigo tudo. Aí eu olhava e falei, gente, mas o que é que essa pessoa tá fazendo aqui, né? você já Aí tá eu assim. falei, então vamos lá, agora me conta a verdade. Mais ou menos assim, você fuma? Não. Você bebe? Não. Você se alimenta bem? Sim, né? Pronto. Mas É assim, o padrão, E os né? pontos, né? Específicos. Agora me conta a verdade. sabe uma forma que eu faço muito? Porque assim, acaba que minha consulta é um pouco diferente, né? Tem outras coisas também para olhar, mas com certeza a alimentação não tem como não abordar. Aham. E aí, uma das coisas que eu já pergunto de cara, eu não vou fazer diferente. Eu não vou perguntar como é a sua alimentação. Eu quero saber qual é o ponto, qual é o gatilho que você acha que está acontecendo, que está fazendo você ou ganhar peso, ou com dificuldade de perder, ou manter. Né? Eu já quero o errado. Aí eu falo, não tem nada, mas sua alimentação é perfeitinha, porque a minha não é. A gente sempre tem que jogar pra gente, a gente também é Sou humano. humana. A minha não é. Então me conta, porque é uma forma de ajuste. Às vezes pegar naquele pontinho que às vezes nem é reconhecido como um ponto, que pode ser um gatilho, e que você consegue atuar ali, né? E é importante que aí a pessoa toma consciência, né? Também. Do ponto que está atrapalhando, ou que não está ajudando faça ela, né? refletir. No processo. Legal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre suplementação para mulheres acima de 40 anos. Que já ouviu falar que a alimentação não é suficiente, precisa mesmo suplementar? Como é que é isso? Vocês conseguem trazer pra gente? Vou deixar pra Vanessa. Como eu disse anteriormente, a suplementação é um extra, né? É um plus. Então, a gente não suplementa sem a gente avaliar como que tá os meus níveis basais. Então, não é uma recomendação. Eu falo que na medicina nem nunca, nem sempre, na nutrição também, na vida da gente. Então, a gente tem que dosar, a gente tem que avaliar, principalmente realmente aqueles
elementos que a gente sabe que tem nível de evidência que realmente traz algum desfecho benéfico no corpo do indivíduo. Por exemplo, hoje é muito comum, por exemplo, dosar selênio. O que selênio suplementado traz de benefício para o nosso corpo, né? Ele vai reduzir infarto, ele vai reduzir alguma coisa para a gente estar suplementando? Não tem nível de evidência. Então, acho que a gente tem que focar realmente naquilo que realmente vai trazer algum benefício para a gente, dosar mesmo, avaliar, porque é aquilo, é individual de novo. Para um indivíduo, pode ser que aos 40 anos esteja com os níveis baixos, mas aí tem alguma comorbidade, tem um diabetes, tem uma menopausa, tem alguma coisa que contribui para aquilo. Mas tem gente não, que chega, por exemplo, aos 40, 60 anos que não tem nada. Tá ótimo. Então, nesses pacientes, se os níveis estiverem bons, não é uma recomendação fixa para todo mundo. Realmente, mais uma vez, individualizar. Quer falar também, Ana? O que é bacana, né? Acaba que o corpo vai envelhecendo, né? Eu ainda brinco, gente, tá envelhecendo, a gente realmente tem que fazer algumas coisas diferentes. Eu tenho que acrescentar alguns nutrientes que muitas vezes eu não acrescentava, né? Eu tenho que prestar atenção nisso. Às vezes eu tenho que aumentar um pouco da minha proteína. Tem que aumentar um pouquinho da proteína. Ah, eu não fazia atividade física, agora eu faço regularmente. O que muda se eu faço atividade física? Então, peraí. Então, você vai estar ali quebrando mais fibra muscular, formando mais fibra muscular, eu preciso, então, de um pouco de proteína. Só que o que cola músculo? Eu ainda brinco assim, gente, o que adianta ter músculo e não ter o cola músculo? O que é o cola músculo? São as vitaminas e os minerais. Então, eu tenho que comer, né, verdura, eu tenho que comer fruta. Eu brinco, gente, cada corzinha que existe é um nutriente diferente. Então, se abra para comer beterraba, se abra para comer o verde escuro. Eu mesmo fui comer verde escuro, eu acho que eu tinha, né, os verdes escuros que eu era doida para comer agrião, rúcula, mas eu falei, não dou conta de comer isso. Não dou conta, não dou conta. Gente, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu fui comer. E como que eu comi? Misturei na alface. Misturei no alface, fui comendo, e hoje eu adoro rúcula e adoro agrião. É assim, algo que eu entendi que é importante, que era um nutriente que eu queria inserir na minha vida, né? E aí cada cor de vegetal e de fruta tem um nutriente diferente, né? Temos as fibras aí hoje muito bacana também. A gente já fala no ômega, gente, mas temos linhaça, temos chia, né? Temos gergelim. Eu lembro dos pacientes, eles falavam assim, olha, eu não abro mão do meu pão com manteiga de manhã e com café com leite. Eu falei, beleza, mas vamos colocar um gergelim dentro do pão, né? Que já acrescentou alguma coisa, né? Às vezes é só o tirar, né? Não é tirar, às vezes é acrescentar, é entender que colocando algo a mais na sua rotina vai fazer diferença, né? E já é diferente, né? Já é uma mudança. Claro. E às vezes eu percebo, por exemplo, vou comer só o pão com manteiga, mas às vezes se eu tenho um frango ali, algum patezinho, alguma coisa, às vezes já vai diminuir a quantidade do pão que eu vou precisar. Com certeza. Porque eu vou começar a perceber que aquele pão que eu comi, ele já fica muito se tem algum ovo, se tem alguma outra coisa ali. Então você vai aos poucos, né? Sacia, né? Isso. Tá mais assim. Exatamente. E aí a gente falou muito também sobre mitos da alimentação, na internet, muito cheia de informação. Eu e a Débora, a gente conversou sobre isso quando a gente estava falando, né, conhecendo melhor. E hoje a gente é bombardeado, realmente, a gente tem que saber filtrar, tem que saber, né, como vocês falaram, quem vai ser minha voz ali da pessoa que eu tenho confiança. E eu queria saber se tem algum mito que vocês escutam muito no consultório, que vocês gostariam de esclarecer, algo que vocês veem aí de muito modismo que já avisa pro pessoal aí que não é exatamente assim. Eu imagino que deve ter tantos que tá até difícil de contar, gente. Mas assim, não, o ovo é o mito, né? É. Não, não pode comer ovo, é muito ovo. Não. Aí, de Muito repente, colesterol. agora, muito colesterol. De repente, Não, eu ia agora falar pode isso, e ovo. muda, assim, né? Tem uma hora que um alimento ele é o vilão, de repente ele é o maior aliado, e de repente. Exato. Gente, era um tal de, não, pode tomar. Os pacientes gostavam muito do que pode à vontade. Que era. Eles adoram Você já quer saber o que eu que é posso comer. suco em pó sem açúcar, né? Pode o suco em pó sem açúcar, pode os refrigerantes zero, Coca pode zero, Coca zero. à vontade. Aí você olha assim, às vezes a pessoa fala, não, eu tô tomando aqui, mas é zero, tá? Aí eu falei, gente, tá. De manhã, mas de tarde, de noite, né? caloria vazia, cheio lá de corante, conservante, sem não tem problema não, né? Pelo menos não tem caloria, né? Pelo menos não tem Porque o problema caloria. é só a caloria, né? Caloria, exato. E assim, eu acho que a gente só tem que
tomar cuidado mesmo. Eu sempre falo para a gente buscar ajuda de profissional, porque são muitas coisas. As evidências científicas, nos ajudam muito nessa parte, né? Porque a alimentação, gente, ela está presente em tudo na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E se a gente coloca muito regra para ela, a gente deixa de ser algo prazeroso, né? E passa a algo penoso, e a gente coloca assim, não, eu vou fazer isso por causa disso, disso e disso. Aí, igual a Vanessa falou, consegue fazer 3 meses. Consegue trazer aquilo ali, aquela rotina, e coloca tudo que ela aprendeu de ruim, e aí, gente, vai se perdendo, né? A gente não pode se perder nisso. E aí, o que é importante, né? Os mitos, eles existem? Existem, né? As pessoas vão colocar que, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tá, mas e eu? Vou pesquisar, vou buscar um profissional. Hoje eu falo que puxando uma sardinha já para a Aberta Saúde, né? A gente tem muita preocupação com o autocuidado. Muita, né? E aí, para a gente auxiliar os nossos beneficiários no autocuidado, o que a gente tem? A gente tem as ferramentas, que são os nossos profissionais, né? Então, os profissionais que estão aqui na Aberta, a gente está aqui para ajudar cada pessoa a se organizar no seu autocuidado, né? Atender se esse mito, ele realmente existe, se ele tem que fazer parte da minha rotina, se eu tenho que fazer alguma mudança, né? Então, a nutricionista, o médico está aqui. E aí, outra coisa que eu queria muito falar, que a gente come emoção, né, gente? A alimentação, quando eu falei que a gente está em diversos âmbitos da vida, a gente tem alimentação, mas, infelizmente, também, ela está ligada à emoção. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu até queria fazer, talvez seja conecta, que é se os alimentos podem influenciar no humor. E aí, vice-versa, né? Pode influenciar, porque, assim, só que o que eu tenho que ter equilíbrio, né? O corpo é o equilíbrio, né? E a gente não vai, eu tenho que comer consciente. Para eu comer consciente, eu também tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que me conhecer. Se eu estiver muito ansiosa, né? Aí você vai falar assim, nossa, eu estou muito ansiosa, eu mereço isso aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse eu mereço. Eu sou assim. Eu acho importante que, assim, querendo ou não, um profissional, a gente está aqui para ajudar a reconhecer também que é um comportamento que não está sendo saudável, né? O que é o fisiológico? Eu ter vontade de comer um docinho é fisiológico, a gente tem mesmo. TPM, não. Agora, eu tenho um hábito uma compulsão, né? Um food noise, que é pensar o tempo inteiro em comida. Então, são coisas que a gente também está aqui para poder ajudar, para reconhecer comportamentos que talvez realmente é algo que a gente tem que tratar como um todo para estabelecer essa boa relação com a alimentação. É muito legal ter uma paciente que ficou muito, muito marcada na minha cabeça, assim, porque ela tinha essa relação com a alimentação, é uma relação de recompensa mesmo, eu preciso daquilo. Então, até a gente. E não é na primeira consulta, não. Isso aí é uma terapia mesmo. Aí a gente, depois, acho que da quarta, quinta consulta, que eu fui começando a entender o comportamento. E aí eu percebi um pouco aí, tipo, de nós mesmo. É um ato de pensar incessante em comida o tempo inteiro, mesmo tendo acabado de comer. E aí, a gente começou a tratar. A primeira coisa que ela chegou para mim e falou assim: doutor, obrigada. Agora na minha cabeça, eu tô em paz. Olha só. Alívio. Então, a gente tem que ter essa relação também para entender alguns comportamentos que a gente tem de emoção e alimentação, porque a nossa emoção, ela está intimamente, assim, eu falo que é entrelaçada mesmo com a alimentação. E até nessa pegada que você falou, desse agradecimento dela de nossa, que alívio. Queria agora, a gente já está quase encaminhando para o nosso finalzinho, né? A Débora trouxesse um pouco para a gente. Quais foram os benefícios que você viu na sua vida, em diversas áreas aí, quando você começou a ter essas mudanças e ter uma relação melhor com a sua alimentação? O que isso trouxe de positivo para você? Olha, vamos lá, muitas coisas, né? Fisicamente, visualmente, né? Resultados bons, né? Claro que atrelado aí com atividades físicas, os meus exames melhoraram significativamente. Gente, a pele melhora, né? Então, assim, a autoestima melhora, né? O humor melhora, é muito isso, sabe? Eu acho que é um combo, né? De melhoras. E o mais legal é você ter isso vários dias, né? Depois que você aprende, de novo, né? Individualizado vai ficar aqui muito na minha cabeça isso. Eu já tinha tomado consciência que, pelo menos para mim, isso era muito individual, né? A gente comentou um pouco sobre intolerância a glúten, lactose ontem, né? Sobre as minhas descobertas em relação à endometriose, por exemplo. Então, assim, eu sei que eu posso ter crises de dores e eu sei o que eu posso
ingerir nos dias que antecedem esse momento, né? Então, assim, me trouxe também conforto, me trouxe paz nesse sentido também, sabe? Muito bom. Eu acho que são muitos benefícios. E eu não consigo listar para você hoje malefícios, né? Lá naquele momento do início, né? Putz, nossa, ai, não vou comer isso. Comentei com ela. Gente, o auge foi quando a nutricionista colocou uma porcentagem de pasta de amendoim. Primeira vez que eu pesei, era assim, ó. Tipo, e eu falei, gente, eu não acredito. Ficou tudo na colher. Como que eu vou comer isso de pasta de amendoim? Então, assim, hoje, naquele momento, era a ponta do dedo. Hoje, quando eu vou preparar a pasta de amendoim, eu já sei que é aquela medida, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, não consigo trazer malefícios, né? Eu acho que é uma resistência num primeiro momento à mudança, né? Mas depois a gente entende que só tem coisa boa para trazer. Maravilhoso. E fica aí de incentivo, então, pessoal, né? Que nada melhor do que esse depoimento aqui, né? Tudo que a gente está falando são coisas que só vão trazer benefício, né? A gente olhar melhor para nossa alimentação. Acho que até para o momento da alimentação, nessa rotina corrida, algo que eu percebo também. A gente sempre come com pressa, a gente não para. Eu não mastigo direito, gente. Eu não mastigo. Isso é real. Quando eu paro para calcular, porque fala, mastiga tantas vezes. É duas, assim, tum-tum, engoliu. Meu corpo que se vire para depois digerir isso aí. Então, assim, até essa consciência mesmo, sabe? Meu momento de alimentação, pô, arrumei ele rapidinho, tô comendo em pé às vezes. Aí eu paro e falo, gente, o que custa eu puxar a cadeira, sentar e fazer minha refeição? O tempo não vai mudar tanto. Então, assim, a gente construindo essa relação realmente mais saudável e ter todos esses benefícios, que eu acho que o principal é a qualidade de vida, né? A gente pode resumir em qualidade de vida, que é o grande propósito aqui da Aberta Saúde, né? Da Aberta Saúde, é saúde e qualidade de vida. E aí, pra gente já encaminhando, pra gente encerrar, né? Que infelizmente o papo é muito bom, mas a gente tem um tempo aqui. Eu queria, pra gente finalizar, e deve ter muita gente em casa pensando assim, tá, mas depois de tudo isso, o que eu posso fazer para melhorar minha alimentação? Por onde eu posso começar? Que vocês trouxessem uma mudança simples aí, uma sugestão que vocês dariam para as pessoas começarem a colocar em prática. Dentro desse universo maravilhoso de dicas de alimentação, o que seria? Eu vou falar uma coisa engraçada. Primeira coisa, abre a geladeira, abre a gaveta, vê o que você tem na sua casa, né? E aí tenta se planejar assim, olha, o que eu gostaria de inserir aqui que poderia ser um pouquinho mais saudável no meu dia, né? O que eu vou ter que comprar na feira, né? E, gente, assim, vamos sempre pensar alimentos mais naturais. Quanto mais natural, melhor eu tenho que colocar dentro da minha rotina e menos ultraprocessado, né? Mas abre a geladeira, abre a gaveta, já olha para o seu dia a dia, faz uma autoavaliação, né? Eu acho que essa autoavaliação é super importante e pensa assim, olha, o que eu gostaria de inserir? Que eu acho que se você colocar, que seja, se você não come fruta, inserir uma fruta, a gente já ganhou aqui, né, Brandinho? Muito bom. E aí, Vanessa? Sim, na verdade, tô 100% com você, mas para mim, se eu pudesse falar assim, em uma palavra assim, para melhorar, seria organização, como eu tinha falado anteriormente. Para mim, isso aqui é base, porque eu penso já em longo prazo. Então, para mim, para a gente conseguir criar um hábito, a gente começa com disciplina, com organização mesmo. O começo é mais sofrido, mais doloroso. Todo início ele é desconfortável, né? Até você estar na sua zona de conforto, uma zona de conforto boa. Então, eu acho que, para mim, o primeiro passo é parar e pensar: "Oh, eu não preciso organizar o mês, posso organizar a minha semana, e tá tudo bem, é ótimo. Se você vencer a sua semana, você vai ver a sua recompensa daquilo, porque isso também traz uma sensação de eu consigo, é possível, e dá mais motivação para continuar aplicando aí no decorrer do tempo. Muito bom. Pode fazer também, Débora. Posso? Acho que é muito disponível, né? Água, né? Porque é muito importante, às vezes a gente se esquece da água, né? E pelo menos 2 frutas ao dia. É algo que eu tento, independente da rotina, eu tento levar aí. Muito bom, pessoal. Então, queria agradecer muito a participação de vocês. A gente teve várias perguntas e vários comentários no chat. Queria agradecer o pessoal que está online, que esteve aqui com a gente, assistiu, participou ativamente. Infelizmente, aqui a gente não tem tempo para tratar todas essas perguntas, mas podem ficar tranquilos, que a gente sempre tenta depois procurar esses profissionais. Então, depois a gente vai enviar para todo mundo que estava online, logo lá com e-mail. A gente envia uma gravação dessa live e aí, junto, a gente pode disponibilizar um documentinho. Acho que as meninas vão dar essa força nessa aí para a gente responder essas perguntas que ficaram aí para trás, porque é importante que vocês também sejam atendidos nessas dúvidas de vocês, né? Então,
Acho que, finalizando o dia de hoje, queria muito agradecer nossos 3 convidados, a Débora, a Vanessa e a Ana Paula. Foi muito rico. Acho que tenho certeza que quem estava em casa, alguma coisinha ali conseguiu pegar que pode mudar para si. E isso é maravilhoso, né? A gente vê que aos pouquinhos a gente pode ir melhorando. E lembrando que a gente tem, como a Ana Paula falou, uma equipe à disposição aqui muito completa. Então, quem é beneficiário da Aberta Saúde não está sozinho nessa jornada. É uma jornada de autocuidado, é uma jornada de autoconhecimento, mas ela não precisa ser uma jornada solitária, né? Você pode fazer isso com a instrução de profissionais que vão te conduzir. E como foi falado aqui, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ser tratados de forma individualizada. Então, não vai ser chegar aqui e algo que é para todo mundo. Vai olhar para você, para suas necessidades, para sua rotina e se adaptar a isso. Então, muito obrigada. Que fica essa mensagem, né? Que a alimentação, a gente cuidar da alimentação não precisa ser algo engessado, algo perfeito. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E aí a gente pode ir reorganizando essa nossa rotina e melhorando essa relação com a alimentação, e com certeza o resultado vai ser mais saúde e qualidade de vida. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.